Olá pessoal, Mauro Penaforte aqui. Hoje eu vou fazer um resumão do metamodelo de linguagem. Como assim resumão? Bom, não tem essas aulas de cursos pré-vestibulares, preparatórios para concurso, que os caras postam no YouTube, e eles falam assim, resumão de química orgânica, resumão... Depois eu vou fazer um resumão de metamodelo, bem rápido. Eu não vou explicar muito profundamente, conceitualmente, vou fazer um resumo para você diferenciar os padrões básicos para quem está começando a estudar o metamodelo, ter uma noção de quais são os padrões que existem, e para quem já viu, está estudando, está vendo, vai ter uma outra visão, uma visão assim resumida, rápida dos padrões do metamodelo, certo? Ponto número 1, o que é o metamodelo de linguagem? É um modelo de linguagem precisa que tem como objetivo desfazer mal-entendidos. Então, palavra-chave do metamodelo, precisão. Toda vez que você fala alguma coisa e ela não é bastante ou suficientemente precisa para que a pessoa pense exatamente aquilo que você intencionou, que você quis que ela pensasse, é porque sua linguagem não foi clara o suficiente, certo? 2 exemplos. Pense em um dia maravilhoso. Essa é uma linguagem que não é muito clara. Quer dizer, dia maravilhoso para mim, está falando um dia maravilhoso de trabalho, um dia maravilhoso de clima, de tempo, vai estar um sol bonito, vai estar um dia maravilhoso de conquistas, um dia maravilhoso de amor com a pessoa amada. O que é isso, um dia maravilhoso? Tá? Que é diferente de eu dizer assim, pensa naquele dia com aquele sol brilhando, maravilhoso, aquele céu azul lindo, e nenhuma nuvenzinha. Tá quente, mas tem um ventinho que te alivia desse calor. Olha como, dando mais detalhes, a linguagem fica mais precisa, e aí eu posso saber que com certeza você está pensando num céu azul, num dia ensolarado, não viu nenhuma nuvem no teu céu porque eu te orientei nesse sentido. Tá? Então, nós podemos, a gente não tem que ser preciso sempre, nem tem que ser vago sempre, mas a gente tem que saber que se você quiser exatamente definir, determinar o que a pessoa está pensando, para que ela pense exatamente aquilo que você está tentando explicar, você precisa ser muito preciso, certo? O metamodelo, ele tem 3 tipos de filtragem, ele é baseado em filtragem da informação. Omissão, que é ou deleção ou eliminação, generalização e distorção. Eu tenho um vídeo no canal só sobre os filtros perceptivos. Eu ainda vou publicar um vídeo sobre os filtros perceptivos especificamente na linguagem. Então, nesse vídeo eu não vou falar de cada um desses filtros, mas cada um desses filtros tem um padrão do metamodelo e a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro, filtros de omissão. Tá? Primeiro, omissão simples, o primeiro tipo de padrão do metamodelo. A omissão simples acontece quando você fala uma palavra incompleta. Palavra incompleta? Por exemplo, rapaz, se eu te falar uma coisa, eu tenho muito medo. Medo? Medo de quê? Que tipo de medo? Medo físico? De ser ameaçado fisicamente, de morrer? Ou medo emocional, de ser rejeitado, de ser medo? Medo de quê? Então a palavra medo, ela não é completa em si mesma, ela tem uma transitividade, né? Ela precisa de um complemento para ficar clara. Então ali aconteceu uma omissão simples. Então a pessoa fala assim, eu não faço essas coisas porque eu tenho muito medo, sabe? Mas medo de quê? De que você tem medo? Então, omissão simples. Segunda coisa, índice referencial não especificado ou falta de índice referencial, que é quando você menciona alguma coisa sem dizer o que é. Então fala assim, e essas pessoas, essa gente não gosta muito disso. Que gente? Quem são essas pessoas? Você está falando de alguém de uma classe social? Você está falando de uma etnia? Você está falando do pessoal que trabalha numa determinada empresa? Quem é essa gente que você está falando? Ou existem segredos que eles não querem que você saiba? Eles quem? Quem são essas pessoas que não querem que eu saiba os segredos? Então, eu me referenciei, eu me referi a essa gente ou a eles, mas não disse quem é essa gente e nem quem são eles. Então, índice referencial não especificado. Terceiro tipo, verbo não específico ou verbo inespecífico. É um verbo, né, que manda você fazer alguma coisa, manda alguém fazer alguma coisa, mas não explica como. Né? Então, por exemplo, quando você vai numa palestra motivacional, às vezes o cara fala assim, você precisa se motivar.
Você precisa se animar, motivar é um verbo inexpressivo. Como que eu me motivo? Bom, se eu sou uma pessoa naturalmente motivada, animada, empolgada, é fácil para mim, eu já sei fazer. Mas se eu sou um cara meio depressivo, meio mole, como é que eu faço para me motivar? Então, motivar é um verbo inespecífico. Você explica o que tem que fazer, mas não explica como. Outro verbo inespecífico perigosíssimo é esforçar. Então, a pessoa, não, eu tenho me esforçado muito, mas não estou conseguindo resultado. Quando você fala se esforçar, você está falando o quê? Você está carregando peso, você está acordando cedo, dormindo tarde, você está escrevendo muito, você está lendo muito. O que é se esforçar? Eu disse que eu estou me esforçando, mas eu não disse como que eu estou me esforçando, como especificamente. Então é um verbo inespecífico. Verbos inespecíficos são perigosíssimos porque eles são a semente do auto-engano. Uma pessoa pode se conformar com um resultado ruim. Eu estou me esforçando muito para esse relacionamento dar certo, mas não tem jeito. Você está se esforçando em quê? Quais são as coisas que você está fazendo? Será que são as coisas realmente necessárias? Então, verbo inespecífico. Terceiro, omissão comparativa. Quando você tem uma comparação, mas o padrão de comparação não está especificado. O exemplo mais clássico que existe é quando a pessoa fala para você assim, eu achei esse produto caro, hein? Mas caro comparado com o quê? Porque se eu digo para você assim, não, esse arroz está caro, é sinal de que na minha cabeça eu tenho alguma ideia de qual seria um preço normal de arroz, qual seria um preço barato do arroz e qual seria um preço caro do arroz. Ou seja, existe um padrão oculto na minha mente. Normalmente arroz, feijão, essas coisas que todo mundo compra, todo mundo meio que sabe, não precisa me explicar muito, mas eles têm coisas, esse cara é muito melhor. Não, melhor em quê? Melhor do que quem? Você está comparando ele com quem? Esse é um padrão. Então, melhor, maior, caro, barato, isso tudo tem uma comparação que não está sendo esclarecida. Então, por isso que diz que é uma omissão. E o julgamento ou a execução perdida. Tem um vídeo inteiro sobre execução perdida, acho que tem uns 12 minutos ou 15, só falando sobre execução perdida. Depois você procura e coloca aí na busca. Execução perdida, Mauro Penaforte. Aí vai aparecer lá. Mas vou te dizer o que é execução perdida ou julgamento. É quando você fala uma frase e não diz qual é a fonte. Ou você não explica qual o raciocínio que te leva a chegar àquilo, ou você não dá uma fonte. Se for só uma afirmação científica, por exemplo, você tem que dizer, não, a fonte é pesquisa tal, com tal metodologia, ou de acordo com quem. Então, basicamente, uma execução perdida é uma opinião. É uma opinião. Então, ele é um péssimo marido. Ele é um péssimo marido. E fulana casou muito mal, ela casou com um péssimo marido. Péssimo marido de acordo com qual critério? Porque eu vejo ela é muito feliz. Ela tá bem com o cara. Qual o critério? Ele não faz... Então a pessoa tem um critério para falar que o outro é péssimo, ou que é bom. E esse critério não está claro. Então, dando um exemplo do marido, um cara pode ser um excelente marido para uma determinada mulher e pode ser péssimo para uma outra. Então, depende do critério que cada um tem. Então, uma execução perdida. Então, quando eu solto uma frase qualquer, eu faço uma afirmação qualquer, sem explicar qual é a fonte, qual é a origem ou o raciocínio que me levou àquilo, trata-se de uma execução perdida ou uma opinião. Certo? Então, com isso, a gente fechou as 5 omissões básicas. Segundo, os padrões de generalização. Generalizações são formas de ver coisas diferentes como se fossem iguais, como se estivessem na mesma categoria. Então, a gente tem, primeiro, os quantificadores universais, que são aquelas generalizações que todo mundo acha que só elas que são generalizações. Sempre, nunca, todos... qualquer. Então diz assim, todos os homens são assim, todas as mulheres são assim. Nunca uma pessoa conseguiu fazer assim. Jamais uma pessoa... Então são generalizações universais. Você diz que é sempre assim, todos os ricos são maus. Entendeu? Esse tipo de generalização. E a gente tem operadores modais. Na verdade, são 6 operadores modais. Mas no metamodelo nível 1, nível básico, a gente trabalha com 2 operadores modais. Operador modal de possibilidade, que é aquilo que você acredita que é possível. Então, olha, eu vou ter que ir embora, eu não posso mais ficar aqui. Não posso mais, não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade para mim ficar aqui mais um pouquinho. Não, eu tenho que ir embora, não posso ficar mais.
O operador de modal de possibilidade, ele pressupõe uma crença de que uma coisa é possível ou impossível. Então você tem que estar bem atento a ele, porque tem um grande potencial de ser uma crença limitante. Operador modal de necessidade é qualquer coisa que denota obrigação. Tenho que fazer isso. Tenho que acordar às 8 da manhã. Tenho que terminar esse relatório. Tenho que. É uma obrigação. E normalmente, tanto para um quanto para outro, a gente pergunta, tá, o que vai acontecer se você não for agora? O que vai acontecer se você não terminar esse relatório? O que vai acontecer? Daí, então, você pensa fora da caixa. Né? A pessoa está presa naquela caixa de que ela tem que fazer aquilo. Você pergunta, tá, mas o que acontece se você não fizer? Você tira ela daquela caixa, ela vai pensar diferente. Certo? Então, um padrão operadores modais de possibilidade e de necessidade. Aí a gente chega na categoria das distorções. As distorções são as coisas que a gente vê e percebe diferente. A gente vê a coisa do jeito que ela é, mas a gente percebe ela de um jeito diferente. Tá? Então, primeira distorção, chamada nominalização. Uma nominalização é quando você pega uma ação, um verbo, e transforma em substantivo. Tá? Então, qualquer processo, né, que você coloque em uma palavra é uma nominalização. Então, por exemplo, nominalizações você não consegue colocar numa bolsa. Eu lembro de um professor que dizia, você consegue colocar isso num cesto? Você consegue colocar isso na caçamba de uma picape? Não, não consigo. Tá? Então, sentimento é uma nominalização. Você consegue colocar seus sentimentos na caçamba da tua picape? Não. Comunicação é uma nominalização do verbo comunicar. Tá? Quando eu falo comunicação, cada pessoa tem uma interpretação diferente. Tá? Eu posso chegar para você e falar assim, tua comunicação tá péssima. E aí você vira para mim e fala assim, pô, mano, mas eu escrevo tão bem. Não, mas eu estava falando comunicação verbal. Não, mas eu estava falando comunicação corporal, linguagem corporal. Então, comunicação pode ser entendido de muitas formas, né? De muitas maneiras. Eficiência, né? Então, não estou gostando da tua eficiência. Tá, o que é eficiência para você? O que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Então, sempre que você tem uma palavra que você pode perguntar o que é essa palavra para você, você tem ali uma nominalização. Tá? As nominalizações, a gente tem nominalizações muito interessantes, por exemplo, eu é uma nominalização. Eu é uma nominalização. A noção que eu tenho de quem eu sou. E eu coloco isso numa palavra. Eu. Deus é uma nominalização. É um conceito. E eu posso perguntar, mas o que é Deus para você? Porque é diferente o que é Deus para um cristão, o que é Deus para um judeu, o que é Deus para um budista, o que é Deus para um... você está entendendo? Então, se existem diferentes definições para aquela palavra, trata-se de uma nominalização. E a gente precisa esclarecer qual a definição que essa pessoa está usando. Depois da nominalização, a gente tem a leitura mental. Leitura mental e leitura mental inversa. Leitura mental é quando eu adivinho o que está se passando na cabeça da pessoa. Né? É quando eu olho para a tua cara e na minha cabeça eu cismo que essa cara que você fez significa que você está chateado. Né? Então eu digo assim, ou então aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu conheço o ser humano é assim e tal. E aí e falam, não, isso aí, sabe qual é a verdadeira intenção dele? Essa. Não, calma, não sei, você está lendo a mente dele, é isso? Como assim? Você tem poder extrasensorial? Está lendo a mente do cara? Não, eu tenho experiência, eu sou vivido, tá? Então, pessoas que projetam, né, adivinham o que o cara está sentindo, o que o cara está pensando. Então, a pessoa chega e conta uma história, eu sou assim. Tá? Aí o sujeito já fica assim, isso aí é insegurança por causa da infância deles. O cara não falou, eu sou inseguro, o cara não contou nada sobre a infância dele, mas você está tirando essas conclusões. Leitura mental. Leitura mental sempre expõe quem a gente é, não a pessoa. Então, leitura mental, o maior perigo que tem. Quando você lê as pessoas, você está lendo você, projetando nelas. Tá? Leitura mental inversa é achar que o outro tinha que saber o que você está pensando. Né? É aquela coisa que tem relacionamento. Não, se você me amasse mesmo, você saberia o que eu gosto. Tá? Então, aí tem uma leitura mental, eu já estou adivinhando que o cara não ama, tá? E ao mesmo tempo eu estou dizendo que ele tinha obrigação de saber o que eu gosto. Então, leitura mental inversa.
Aí a gente tem causa e efeito. Causa e efeito é um padrão em que a pessoa acha que o outro é capaz de causar um estado emocional nele. Então, diz assim, a voz dessa pessoa me irrita. Tá? Bom, raiva é um estado emocional meu. Ninguém fora de mim pode causar essa raiva. Pode ser que essa voz dessa pessoa me lembre alguma coisa incômoda da minha infância. Pode ser que eu tenha um problema no ouvido, que aquele som de repente muito agudo incomoda, de modo esse incômodo me irrita, mas não é a voz da pessoa que me irrita. A pessoa não tem poderes extrasensoriais para provocar meu estado emocional, tá? Não é a voz da pessoa. Então é alguma coisa que eu tô, quer dizer, como que eu faço a voz dela me irritar? Tá? Fulano me faz sentir muito mal. Como que ele te faz sentir mal? Ele entra e mexe no teu coração? Não estou entendendo. Como que ele faz? Tá? Então a gente tem causa e efeito. A gente tem causa e efeito inversa, quando você acha que você causa mais emoções nos outros. Tá? Então você fala assim, não, eu fiz ele sentir vergonha. Pode ter certeza que eu fiz ele sentir vergonha. Tá? Claro que a pessoa provavelmente está se gabando de suas habilidades como manipuladora, mas a verdade é que a gente também não tem esse poder de fazer os outros sentir. A gente tem o poder, às vezes, de usar as âncoras que a pessoa já tem. A pessoa já te contou que quando faz assim, 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 ela se irrita muito. Aí você vai lá e faz para irritar ela. Mas é um processo dela, entendeu? Porque às vezes uma coisa que irrita profundamente uma pessoa não irrita a outra. Então não é essa coisa, é a pessoa. Tá? Então, causa e efeito inverso. Equivalência complexa. Equivalência complexa é quando você olha para um comportamento e acredita que ele tem um significado. Tá? Então a pessoa fala assim, fulana não me respeita não. Ué, como que você sabe que ela não te respeita? Porque ela chega atrasada sempre. Calma aí, calma aí. Você está dizendo que chegar atrasado significa que não respeita, é isso? Pera. Ela não pode ser enrolada com o horário? Ela não pode ser uma pessoa que é desligada, tem linha do tempo interna? Ela não pode ser uma pessoa... Tem que ser, se ela chega atrasada, tem que ser porque não te respeita? Não pode ser também porque ela não se respeita e nunca cumpre os próprios horários? A primeira pessoa a ser desrespeitada não é ela mesma? Não entendi. Então toda vez que você pega um comportamento de uma pessoa e assume um significado para aquilo, isso é uma equivalência complexa. Também pode ser feito para coisas. Tá? Também pode ser feito para coisas. Então, por exemplo, um garoto ele vai falar com outro garoto e o outro garoto fala, cara, não estou interessado não. Aí vai falar com outro, não estou interessado não. Ah, vou falar com outro, não estou interessado não. Ah, vou falar com outro, não estou interessado não. Ele fala assim, eu não sou interessante. Quer dizer, vários comportamentos de pessoas dizendo não estou interessado fizeram com que ele chegasse à conclusão de que ele não é interessante, de alguma forma. O que ele talvez não tenha levado em conta é que é véspera de prova e está todo mundo concentrado estudando. Por exemplo, estou dando só um exemplo aqui. Né? Então, às vezes, a gente assume certos significados. O problema é que se esse garoto acreditar que ele é desinteressante, ele vai ter dificuldade de fazer amigos, vai ter dificuldade para ter relacionamento, vai ter dificuldade com a família. E, na verdade, foi um significado que ele tirou e que não necessariamente é a verdade. Certo? Então, equivalência complexa. E, finalmente, pressuposições. A pressuposição é o oposto da leitura mental. Ele é o oposto exato da leitura mental. Na leitura mental, eu olho para um texto, eu olho para uma pessoa e adivinho o que está se passando. Tá? Na pressuposição, eu só vejo o que está realmente acontecendo. Tá? Então, a pessoa escreveu lá... a pessoa escreve... minha mãe me tira do sério. Minha mãe me tira do sério. Tá? O que está escrito aí? Bom, esse cara tem uma mãe, essa pessoa que está dizendo tem mãe, a mãe está viva. Tá? A mãe faz alguma coisa, não sabemos o que, e ele, por causa dessa coisa, não fica sério. Por causa dessa coisa, ele está atribuindo uma causa e efeito, mas não importa, vamos ver o que está no texto. Né? Então, minha mãe me tira do sério. Tá? Então, o que seriam as pressuposições que estão na frase? Esse cara tem mãe, essa mãe faz coisas e essas coisas... E ele sai do sério, certo? Agora, tem pessoa que vai dizer assim, tua mãe te irrita? Tem outra pessoa que vai dizer assim, tua mãe faz você rir? Ela é engraçada? Tem outras pessoas que vão falar assim, tua mãe te deixa histérico? Ele não disse nada disso. O que está no texto é minha mãe me tira do sério. Se é contando uma piada, ele ri tanto, saiu do sério. Ou se é falando alguma coisa muito desagradável, ele fica com muita raiva, saiu do sério. Ele não disse, não está dito no texto, entende?
Então, a pressuposição é olhar exatamente o que está dito no texto. Então, tem um exercício quando a gente estuda metamodelo, que é justamente pegar frases ou situações, comportamentos, expressões faciais e tal, e ver o que está nesse rosto, o que está nessa frase e o que eu estou adivinhando, alucinando, lendo mentalmente. Quando você diferencia isso bem, você começa a ter uma noção da realidade e começa a limpar de significados as coisas. Porque esses significados é que fazem sua vida ser boa ou ruim. Né? Fazem sua vida ser boa ou ruim. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Bom, foi aí, minha opinião sincera. Na minha opinião, esse vídeo não está legal. Porque eu tentei falar muito rápido para fazer um resumão do metamodelo. Quem já tem uma noção de metamodelo, foi legal, deu uns insights e tal. Talvez você, que já sabe alguma coisa de metamodelo, vai fazer um comentário aí dizendo, poxa, legal essa interpretação, ou não concordei com isso, assim, pode escrever isso aí. Né? Você que está tendo um primeiro contato com o metamodelo, achou confuso, provavelmente. Já é uma leitura mental minha, estou alucinando, né? Mas a sensação que eu tenho é essa aqui. Mas a ideia era só fazer uma introdução bem rápida e bem superficial mesmo, certo? Então, se você gostou, dá um like. Se você tem dúvidas ou quer fazer comentários, acrescentar coisas e tal, coloca nos comentários. Se você quer acompanhar o canal, segue e para receber as notificações, clica no sininho, certo? Foi uma honra estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.